Vamos saber como ficará o tempo hoje? Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Nesta terça-feira, o ar quente e seco que sopra do interior do país predomina e deixa a sensação de abafamento sobre o Vale do Paraíba. A concentração de poluentes aumenta no período da tarde e a umidade fica baixa. Chuva mesmo só bem fraca e no final do dia. As máximas chegam aos 25 graus em Ubatuba, 26 graus em Cunha, 27 em São José dos Campos e 28 graus em Cruzeiro. A General Motors suspendeu a produção nesta terça-feira no Complexo Industrial de São José dos Campos, que tem 8 fábricas. Quem tem as informações é Brisa Albuquerque. Às 3 horas da manhã, a GM suspendeu a produção aqui no Complexo Industrial de São José dos Campos, que tem 8 fábricas. Ao todo, 7.500 funcionários foram liberados nesta terça-feira. Em nota, a montadora diz que tomou essa decisão porque nos últimos dias, nas últimas horas, viu que alguns grupos de funcionários estavam se mobilizando e que o ambiente dentro da empresa estava delicado. Eu converso agora com Antônio Ferreira de Barros, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. O que aconteceu nesta madrugada? Na madrugada de hoje, todo mundo foi surpreendido com a informação de que tinha que abandonar suas áreas e se retirar imediatamente da fábrica, né? Na opinião do sindicato, uma medida descabível, insana, que a direção da companhia tomou nesse momento, uma vez que nós estamos buscando um processo de negociação e nós temos reuniões marcadas no dia de amanhã. A respeito desta reunião marcada para esta quarta-feira, amanhã, haverá então um encontro, uma reunião entre o sindicato, entre o governo federal e também representantes da empresa. O que o sindicato dos metalúrgicos vai apresentar nesta reunião? Então o sindicato está cobrando da General Motors, está cobrando do governo federal que intervenha nessa situação aqui no sentido de garantir a manutenção dos nossos postos de trabalho. Não pode ser que a empresa esteja pegando dinheiro público do BNDES, isenções fiscais, e o governo não tome uma atitude no sentido de preservar os nossos postos de trabalho aqui em São José. Então nós esperamos isso na reunião de amanhã. Existe o risco de demitir 2.000 pessoas? Existe esse risco, sim, porque a empresa nesse momento está com uma ganância de aumentar o seu faturamento aqui na região, sair de 8 bilhões e meio para 12 bilhões de reais o seu faturamento. E nesse momento o que a empresa quer fazer é exatamente isso aqui na nossa região, reduzir cada vez mais o quadro de empregados, e isso nós não podemos aceitar. E nesta terça-feira haverá uma assembleia? Nós estamos convocando todos os empregados hoje, 5 horas da tarde, para comparecer no sindicato, para a gente realizar uma assembleia, para discutir o plano de lutas e a reunião que vai ter no dia de amanhã com a companhia. Muito obrigada pela entrevista. Em nota, a GM pede aos familiares, aos funcionários que aguardem em casa novas instruções e que fiquem tranquilos. Brisa Albuquerque de São José dos Campos para o Band Cidade. Pois é, só reforçando, por meio de nota, a assessoria da GM informou que a medida foi tomada para garantir a segurança dos trabalhadores. A montadora deixa claro que decidiu dispensar os funcionários sob licença remunerada, temendo possíveis mobilizações dentro da unidade. E uma fabricante de ônibus vai investir 110 milhões de reais na instalação de uma unidade em Lorena. O anúncio do investimento, que contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, foi feito hoje de manhã em São Paulo. A fábrica, que vai gerar 500 empregos diretos e 1.000 indiretos, terá capacidade de produção de 20 ônibus urbanos por dia e deverá estar pronta em 2013. Máquinas, equipamentos e capital de giro serão viabilizados com recursos próprios e do BNDES. A nova fábrica da Comil será instalada em um terreno de 210 mil metros quadrados às margens da rodovia Presidente Dutra. E o restauro da Vila Leixo, prédio tombado como patrimônio de Taubaté, deverá ocorrer em 3 anos. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o secretário Carlos Eugênio Monteclário César Júnior, da Secretaria de Cultura aqui da cidade. Olá, secretário, boa tarde. Monteclário, o prazo foi incluído em lei aprovada, inclusive pela Câmara, que prevê a cessão do imóvel por 30 anos para uma entidade ligada ao turismo regional, é isso? Exatamente, uma entidade de empresários ligados ao setor hoteleiro e vinculados, obviamente, ao setor turístico da nossa cidade. E qual que é a expectativa para essa nova gestão? Olha, é o que a gente chama de parceria público-privada, porque na medida em que a iniciativa pública tem os recursos necessários, existe uma agilidade maior para a disponibilidade do recurso e até pela necessidade da recuperação e restauro da Vila Santo Aleixo o mais breve possível,
né, nós entendemos que seria de bom alvitre fazer essa parceria, aonde neste prazo de 3 anos inicialmente, né, essa entidade tem, dentro desse prazo, que promover algumas obras e restauros e recuperação do prédio, para que a finalidade do prédio seja utilizada como ponto de receptividade turística e cultural da nossa cidade. Só para a gente lembrar o telespectador, antes a concessão do prédio estava com quem? O prédio pertencia à Universidade de Taubaté e aproximadamente 1 ano, quer dizer, essa negociação veio se estendendo há algum tempo. A Universidade de Taubaté não tinha 2 milhões de reais, esse recurso, para fazer a recuperação da vila. Então o governo municipal decidiu o quê? Bom, o prefeito passou o prédio da fisioterapia de fato para a Universidade de Taubaté e a Universidade de Taubaté cedeu a Vila Santo Aleixo, porque já havia o interesse demonstrado desse grupo de empresários no sentido de fazer a recuperação. Então nós entendemos que seria uma boa alternativa nesse aspecto, assumimos a responsabilidade da Vila Santo Aleixo para que pudesse fazer essa negociação com essa entidade privada. O valor da obra, a gente pode já... Aproximadamente 2,5 milhões, que é um projeto que foi feito, né, já há algum tempo, prevendo o restauro, a recuperação. Existe já uma empresa do setor de construção civil interessada em fazer uma doação, né, de aproximadamente 400 mil reais, se não me falha a memória, para fazer a recuperação imediata já do telhado, que vai acontecer. Mas aproximadamente 2,5 milhões seria o recurso necessário para poder deixar a Vila Santo Aleixo plena de êxito. O senhor falou em recuperação do telhado. Quais outros problemas, né, ali que a gente pode citar? O problema principal da Vila Santo Aleixo é a estrutura do telhado. Quer dizer, o madeiramento está podre realmente, existe lá uma expectativa até de cair uma parte do madeiramento, e isso é fato, né, pela infiltração, etc., até pelo prazo da madeira e pelo peso, né, do telhado em cima da madeira. Então essa seria uma obra inicial mais do que imediata. A recuperação do piso, ou seja, toda a parte de madeiramento que tem cupim, enfim, ao longo dos anos, né, infiltração, umidade, enfim, porque a infraestrutura da vila no que diz respeito à parte de fundação, a parte estrutural dela está muito boa, quer dizer, isso aí não nos preocupa. Obviamente tem que fazer toda uma manutenção da parte de instalação elétrica e hidráulica. E também existe uma técnica chamada técnica retrospectiva, que você vai ter que fazer uma raspagem nas paredes para ver se existia alguma pintura específica, algum detalhe específico em termos de pintura nas paredes, o que era muito comum na época. Então, uma das exigências que a Prefeitura Municipal faz nesse aspecto é que se recupere, inclusive, esse tipo de pintura. Só para a gente finalizar rapidamente, o local também será utilizado para atividades de lazer e cultura, né? Lazer e cultura, fundamentalmente. Então, o turista vem de fora, ele vai ter um centro de receptividade de lazer e cultura, onde a expectativa também de apresentação de palestras, artes, enfim. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Imagina, prazer. Tenha uma ótima tarde. Nós todos. E no próximo bloco, começa hoje em São José dos Campos a 15ª edição da FEISECRE, a Feira de Tecnologia Industrial. Já já os detalhes para você, agora 1h09.